Espero que vocês estejam bem. Hoje é sábado de carnaval. Estamos aqui mais uma vez divulgando, falando, ensinando esses conceitos tão significativos e importantes, os conceitos que na verdade me guiam na minha caminhada, no meu destino. São os conceitos que é a filosofia minha filosofia de vida, né? É o que me conduz e que me ajuda, me dá suporte, amparo, conhecimento, para que eu consiga sair dos meus impedimentos e conseguir atravessá-los, né? Esse é o propósito do assunto de hoje, que é um assunto muito interessante. Essa semana eu coloquei Lisete, bom dia, bem-vinda. Adriana Ferreira, bem-vinda. Sônia Aparecida Pereira, bem-vinda. Essa semana eu coloquei uma frase no Stories, né? Que é quando eu dou um passo em direção à minha potência, né? Isso com muita facilidade pode me gerar sensações de insegurança, de medo, de paralisação, de congelamento, né? E algumas pessoas responderam, escreveram lá nos comentários. E por isso eu resolvi fazer uma live, porque é um conceito muito importante, né? Nós temos muitas filosofias do pensamento positivo e que até uma dimensão ele funciona, a partir de uma certa dimensão, muito pelo contrário. O pensamento positivo acaba ativando os seus medos, ativa as suas inseguranças, porque quando eu penso eu vou, né, eu estou ativando o que me impede de ir, se isso existe em você. Se não existe, o fato de você pensar positivo te motiva e faz a sua roda girar, né? E você consegue ir. Se naquele assunto específico que você está pensando em ir, naquele foco, naquela direção, existe algum tipo de impedimento, quando você pensa eu vou, você acessa todas essas estruturas psicológicas, essas estruturas emocionais, e elas são ativadas, né? E tudo em volta começa a acontecer para você não ir. Não sei quem ficou doente, não sei quem aconteceu isso, te ligaram, pediram aquilo, você foi convocada para não sei o que, você se sente inseguro, quer dizer, a motivação de você querer ir em frente. Então, quando você pensa em algo que eu vou fazer algo por mim, eu vou fazer algo na minha direção, eu vou me incluir, eu vou trabalhar no sentido da minha potência, né? É muito complexo e muito injusto, porque quando você decide fazer algo por você, você pode estar ativando os seus impedimentos. E aí, de novo, você desfoca, distrai, desiste, né? Eu falo, é muito pesado, é muito difícil. Deixa eu ficar com o que eu já tenho, porque pelo menos eu tenho alguma coisa. E aí você abre mão de estar indo em direção à sua potência. Então esse é um assunto bem interessante. Eu vou iniciar com esse assunto falando que o seguinte, como nós somos mamíferos, todo o nosso sistema nervoso foi construído por milênios, vejam bem, milênios de repetições, de círculos viciosos, de formas de sobrevivência, de estratégias de sobrevivência que estão impressos no nosso DNA. Isso está no reptiliano, né? Isso está lá atrás, isso é milenar dentro da gente. E tivemos sucesso com isso, foi por isso que a humanidade se desenvolveu. Então, tem um TED de um indiano, que eu assisti há mais de 12 anos atrás, que eu dou aqui na minha formação, na especialização do Nexo Renascer Sistêmico, que ele diz, uma pessoa descobriu o fogo, através dos neurônios espelho, todos que estavam em volta copiaram.
E cada um que copiou, no seu grupo, foi a referência para mais 10, e um foi para mais 10. Por isso que a humanidade se desenvolveu tão rapidamente, completamente diferente dos animais, que não funciona através desse circuito neural. Isso é uma capacidade do ser humano. Então, os neurônios espelho faz com que você copie. E assim a humanidade vem se desenvolvendo, mesmo quando não tinha fala. Mesmo quando a comunicação era por gestos, era por sons, não por palavras, né? Por quê? Porque o neurônio espelho via alguém fazendo fogo e naturalmente aprendia vendo. Então, o nosso sistema nervoso se desenvolveu com muito sucesso através da cópia. Eu tive um professor, a minha primeira formação terapêutica, David Mayo, ele falava assim, que nós somos uma máquina de copiar muito ocupada copiando. Né? Então, você copia uma estratégia de sobrevivência. Agora, eu trabalho com o trauma transgeracional, então, para mim, isso está no nosso DNA, porque um trauma transgeracional fica até 7 gerações no seu DNA, ok? Então, isso é sistema nervoso, isso é genética, isso é fisiologia, isso é biologia, não é psicologia, tá? Então, você herda uma estratégia de sobrevivência, né? Então, assim, nós herdamos a sensação sensorialmente que em bando nós temos mais chances de sobreviver, tá? Todos esses conceitos que eu vou estar falando aqui está baseado na teoria polivagal de Steve Porges, que a partir dela se desenvolveu todo o conceito da traumaterapia, que eu também ensino no Nexo Renascer Sistêmico. Eu adaptei os conceitos da traumaterapia para as estruturas de diferenciação que eu trabalho, trabalhando os traumas transgeracionais. E também numa outra ciência do Daniel Siegel, que é a interbiologia interpessoal, que é uma ciência tão maravilhosa quanto a teoria polivagal de Steve Porges, que eu também incluí no Nexo Renascer Sistêmico. São muitos conceitos baseados na neurociência comportamental, né? Então, você tem todo um sistema preparado para estar seguro através da estratégia de sobrevivência que aquele bando vem desenvolvendo há gerações. Então, o teu sistema nervoso se sente seguro em bando, mesmo que a sua estrutura familiar não tenha sido acolhedora, tenha sido violenta, não tenha sido, ela não compartilha, o afeto é difícil, a competição é muito mais forte, não importa, é o teu bando, porque em bando você tem mais chance de sobreviver. Então, você precisou de alguém para limpar o teu xixi, o teu cocô, limpar o teu vômito, te dar comida, senão você não estaria aqui hoje. Você dependeu do bando para você estar vivo. Sem o bando, o ser humano não sobrevive, né? Então, muitos animais, eles colocam os ovos para fora do corpo e chocam os ovos fora. E em 2, 3 meses, depois que o ovo explode, tem autonomia, né? Nós não, a gente nasce de dentro da barriga, por isso precisa de muito mais tempo até que você consiga ter autonomia. E o teu sistema nervoso, ele é absolutamente preparado nesse sentido. Então, quando você está dando um passo em direção à sua potência, à sua individualidade, à sua autonomia, ok? A tua referência de bando começa a se distanciar. Bom, eu não vou ter o bando, eu vou ter que ter autonomia, eu vou ter que me responsabilizar, eu vou ter que dar conta dos meus desafios. Será que eu consigo? Será que eu dou conta? E por isso que vem a sensação de insegurança, né? E isto daqui, para mim, eu chamo de rito de passagem. Isso é uma passagem para a vida adulta. Você conseguir se desgrudar 5%, depois mais 5%, depois mais 5%
da proteção do bando, mesmo que ela te prejudique psicologicamente, emocionalmente, tá? É o bando e a sobrevivência está acima do desenvolvimento. Se você não tiver vida, não tem desenvolvimento. Se você não tiver vida, não tem sucesso. Se você não tiver vida, não tem afeto, não tem parceria afetiva, social, societária, uma comunidade. Não existe, porque tudo depende da vida. Então, em primeiro plano está a sua sobrevivência. E o sistema nervoso, ele lê a sobrevivência. E isso é fisiologia, não é psicologia, gente. A gente tem que entender essa diferença, tá? Não é como eu lido com aquilo, é como o meu sistema nervoso lida com aquilo. Há milênios, ok? Então tem um passo aqui, tem um trabalho a ser feito para que você consiga fazer isso de uma forma menos difícil e menos traumática e que você vá conseguindo diminuir o teu impedimento, porque normalmente o impedimento não para, né? Então, você está preparado fisiologicamente nesse sentido, mas aí vem a alma, aí vem a essência, aí vem o propósito de vida, aí tem a vontade de liberdade, a vontade de autonomia, a vontade de ter sucesso. Eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero poder, eu quero experimentar e ver como é e descobrir qual é a sensação que aquilo me traz. Se aquilo para mim é bom, se é ruim, se é mais ou menos, de 0 a 10. E o quanto eu vou querer aquele conceito, aquela forma, aquela estratégia no meu dia a dia. Isso é poder de escolha, isso é livre-arbítrio. É através da experiência. E aí você corporifica a experiência. Você incorpora sensorialmente aquela experiência e aprende que dá conta, e aprende que é possível, aprende que você é capaz e que vale a pena, ou não. E aí você experimentou e falou, essa experiência eu não quero mais. Mas tem umas que te expandem, que te movimentam, que você tem insights, tem iluminações, né? Onde você aumenta a tua confiança e a sua sacola de ferramentas pessoais, suas habilidades, suas competências, né? Então, portanto, né, quando você foca em ir em direção à tua potência, você está ativando fisiologicamente, inconscientemente, a zona de conforto, a sensação de proteção que o bando te trouxe. Mesmo que aquilo tenha custado muito caro emocionalmente para você, a sobrevivência foi garantida. E isso está acima do acolhimento, da valorização, da confiança, da segurança. Isso está acima. Mesmo que você tenha tido experiências traumáticas profundas com o seu bando, você ainda precisa fisiologicamente estar por perto, conviver, estar garantida com a sensação do bando. Por isso é que quando você vai dar um passo em direção à individualidade, você ativa a zona de conforto. Né? E zona de conforto não é um conforto emocional, é um conforto fisiológico, aonde você sente que ali você faz parte, ali você pertence, ok? Daí nasce o sentimento de pertencimento, ok? Bom, por isso que muitas culturas têm os ritos de passagem. O xamanismo tem os ritos de todas as tribos têm ritos de passagem, muitas civilizações têm ritos de passagem. Por quê? É para você treinar no bando, autorizada pelo bando, tá? Que você possa ter autonomia, que você possa ter confiança, né? Então, eu já vi vários documentários onde a criança de 12 anos tem que se ir com os pés amarrados no cipó, numa árvore lá de cima, se joga e a altura que aquela corda tem é a altura
da cabeça dele que fica 1 centímetro do chão. Então, é um rito de passagem, dá medo. Será que eu vou morrer? Será que eu tenho coragem? Será que eu confio na corda? Quem que amarrou? Tudo isso é um rito de passagem, né? Tem outros rituais mais difíceis, como colocar a mão dentro de uma coisa de formiga que morde, que dói, que não sei o quê, e tem que se jogar numa altura de uma cachoeira e não sei o quê. Isso tudo são os índios, é o primitivo, né? No xamanismo também tem vários ritos de passagem. Então, o rito de passagem, para mim, ele é extremamente significativo e a civilização perdeu muito disso. Porque não estamos no meio da floresta, né? Então os ritos de passagem são outros. Virou algo do mental, do raciocínio, do conhecimento, do QI, da inteligência, do sucesso, da conquista, né? Num adolescente, como é que o rito de passagem acontece hoje? Ele dentro do bando, que não é o bando da tribo, portanto não tem supervisão. Então, tudo foi se modificando na civilização, né? Um rito de passagem, por exemplo, é quando um adolescente vai passar 6 meses fora no exterior, estudando outra língua. Ele tem que estar numa outra família, num outro lugar, numa outra escola, com uma outra língua. É um excelente rito de passagem. Por quê? Porque você fica distante do bando, mas foi o bando que autorizou. Foi teu pai e tua mãe que te mandou para lá. Foi teu pai e tua mãe que pagou para você ir para lá. Foi eles que arrumaram, ou não, né? Ou você mesmo conseguiu fazer isso sozinho. Então aí requer uma, né? E se eles não autorizam, foi você que teve que arrumar o dinheiro. Quer dizer, esse é o nível de exigência mais alto. Mas esse rito de passagem, né? Que é absolutamente necessário na adolescência, faz com que você entre na vida adulta, não é nem adulta, é na jovem, né? Na juventude, num outro lugar, com uma certa quantidade de autonomia, com uma certa quantidade de confiança. E você sabe que se você voltar para casa, o bando continua lá. É aqui que a gente consegue desenvolver livre-arbítrio. Então, o meu bando pensa amarelo, eu posso pensar amarelo, mas também posso pensar verde, né? Eu não preciso deixar de pensar amarelo para ter autonomia. Eu posso continuar pensando amarelo, mas eu tenho que conseguir incluir o verde, o azul, o vermelho. É a inclusão de novos valores, sem você precisar negar, né, o amarelo, que é a estratégia de sobrevivência do teu sistema. Isso gera um nível de conflitos muito menor e toda essa passagem fica menos difícil. Agora, isso é a parte da fisiologia, do nosso desenvolvimento, né? Aliás, a função da adolescência, né? Outro dia assisti no Café Filosófico da Cultura, domingo à noite, uma professora deu uma aula absoluta sobre adolescência, tá no YouTube, procura que você acha, Café Filosófico. Ela estava falando da função psicológica da adolescência. Na adolescência você tem que negar os valores dos pais para que você consiga descobrir os seus. E aí você sai de um bando e vai para o outro, que é o bando da escola, que é o bando da rua, que é o bando social. E aí você adota os valores de um outro bando para você ter um novo repertório de valores, para que você possa entrar na juventude um pouco mais distante dos valores do seu bando. Quer dizer, é incrível, não é? Eu achei essa aula, assim, para mim foi absolutamente, já tem alguns anos isso, mas ainda tem lá no YouTube, vale a pena. Ok, então, agora, quando você tem um desejo, quando você tem um foco, né? Quero fazer uma viagem, ok? Para você conseguir fazer uma viagem, dependendo da intensidade, da distância, da língua, do dinheiro, do tempo, né? E da coragem, certo? Então, ou quero fazer um curso novo, quero mudar de emprego, quero arrumar uma parceria afetiva, acolhedora, construtiva, né? Quero sair do vínculo com um abusador, quero...
né? Eu quero transformar um sintoma físico que eu carrego, que me limita na vida, que eu não consigo dar um passo, toda vez eu não acho a solução, aquilo só piora e me impede, e eu não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo, não posso aquilo. Por quê? Porque o meu sintoma não permite. Então, nós carregamos intolerâncias, né? Intolerâncias emocionais, intolerâncias sociais, intolerâncias físicas, e isso é a base dos nossos sintomas comportamentais, psicológicos, de saúde. Quando você tem uma meta, né? Eu tô aqui olhando, agora que eu tô em Santos e eu tô distante do mar, mas eu tenho uma vista do mar, tem um barquinho lá no fundo que eu tô olhando e eu tenho vontade de aprender a velejar. Então, né, eu tenho que sair da terra, eu tenho que tirar uma carta, eu tenho que ter o veleiro, eu tenho que encarar a tempestade no mar, eu tenho que encarar as ondas fortes, eu tenho que encarar um vento forte, né? Eu não sei exatamente para onde eu vou ter que desbravar, e eu não sei o que vai ter, se tem pedra, quer dizer, quais são os riscos, né? Tudo que eu tenho que aprender, o kit de habilidades que eu tenho que aprender para eu poder estar ali olhando aquele veleiro que eu estou olhando aqui agora e falar, puxa, eu queria estar lá dentro, experimentando aquilo e vendo o que aquilo causa dentro de mim, que tipo de expansão, que tipo de medo e tudo mais. Então, eu tenho um foco, né? Agora, o foco para mim, ele tem 3 estágios. O primeiro é o desejo. Eu tenho o desejo de velejar, né? O desejo sozinho não faz milagres, tá? Eu posso passar a vida desejando velejar e nunca fazer nada a respeito disso, né? Então, eu tenho um desejo de velejar, mas eu não faço pesquisa, eu não entro no Google, eu não vejo quanto custa, eu não sei se pode alugar um barco, se eu posso arrumar um professor, eu vou estudar como é que lida com o tempo e vou ver qual é a melhor época para eu começar, então eu me programo no final de semana do mês que vem, eu vou ver se eu tenho um professor, aluguel, então aí isto se chama intenção. Só o desejo eu adoraria velejar. Aí eu tenho que ter a intenção de velejar. E aí é que eu me movimento para ver a aula, o professor, o barco, o tempo, o kit de habilidades necessárias para que eu consiga viver o meu desejo. Mas, infelizmente, né? E aí a gente tem que brigar com Deus, porque esse é um mecanismo absolutamente fisiológico, orgânico, né? Nascemos assim. Então, eu tenho o desejo, só o desejo não resolve, eu tenho que ter a intenção. E aí, quando eu tenho a intenção, eu ponho o meu foco, né? Que é tudo isso que eu acabei de dizer, na minha intenção. E quando eu começo a colocar o foco na minha intenção, experimentar algo novo, diferente do meu sistema familiar, e pode ser que ninguém do meu sistema familiar tenha vontade de velejar porque tem medo de velejar, ou porque prefere fazer outro tipo de experiência, tá? Então, eu não tenho repertório, eu não tenho suporte, eu não tenho nada interno que me suporte, que me ancore, que me dê recursos internos para que eu consiga levar a minha intenção adiante. Então, quando eu tenho uma intenção, de fato, eu começo a ativar os meus impedimentos. Porque eu preciso do desejo, eu preciso da intenção e da resiliência emocional para eu viver os desafios das experiências que eu vou ter. Então, temos 3 itens, né? Primeiro, desejo, sozinho você não sai do lugar, passa a vida inteira desejando e não faz nada. Aí eu ponho intenção e começo a fazer movimentos em direção àquilo. E aí eu tenho que ter resiliência emocional para dar conta da minha intenção. E se eu não tenho resiliência emocional, os meus impedimentos começam a ser ativados. E aí
eu não consigo, eu travo, paraliso, traumatizo, retraumatizo, ativa vários problemas. Eu fiquei doente, perdi emprego, não tenho dinheiro, alguém tá me pedindo não sei o que me tomou meu tempo, ou os finais de semana que eu ia ter livre, não tô mais. Quer dizer, a vida providencia uma forma de você não levar em frente a sua intenção do seu que partiu do desejo de velejar, porque você carrega tal nível de impedimento para você se diferenciar do seu bando, porque todo esse repertório vem do nosso sistema familiar, tá? Que você simplesmente não consegue e de novo tem que desistir. E aí o desejo só no próximo ciclo. Aí você vive, aí você tem que administrar até aquilo acalmar, até aquilo... Quem sabe no próximo verão ou daqui a 5 verões, eu olho de novo, vou estar sentada aqui na mesma cadeira, vou olhar de novo o barquinho e eu vou... Opa, tem muitos anos, aí eu começo tudo de novo. É muito ingrato tudo isso, né? Quer dizer, o pensamento positivo, não, eu vou conseguir, pode desistir, né? Então, se você vai na frente do espelho e fala, eu me amo, e uma semana depois você tá deprimida porque você ativou todas as estruturas emocionais pelo qual você não se ama. E aí você deprime, aí você entra em crise de ansiedade. Eu já vi isso milhões de vezes acontecerem com muitas pessoas que chegam no consultório porque fizeram processos em que estimulam, mas não descarregam os impedimentos para que você tenha resiliência emocional para dar conta de tudo que é necessário para você conseguir estar no veleiro num dia de sol ou não e conseguir dar conta daquilo. Tá? Então, os registros que você carrega no teu sistema nervoso, aonde te distanciam do seu bando, num primeiro momento, eles se apresentam como uma sensação de ameaça. Isso é teoria polivagal, isso é fisiologia, isso é sistema nervoso, isto não é psicologia. Né? Então, os registros, os imprints, que é um conceito básico do nexo renascer sistêmico que eu ensino na formação e o que fazer, né? E ensino ferramentas para descongelar esses impedimentos. E isso é a essência do nexo, né? Se você não consegue descongelar, você não faz o rito de passagem, porque você realmente está sozinho, né? E aí os impedimentos são muito grandes. Só que na tribo, com 12 anos, o moleque ele tem que se jogar. Se ele não se joga diante da tribo inteira, né? Ele não vai ter lugar, ele vai ficar excluído, ele vai ser um fracassado, ele vai treinar, então ele se borrando inteiro, ele vai e se joga, né? E depois descobre que sobreviveu, e isso estimula, ok? Então, desejo, foco, resiliência emocional. Se você não carrega uma liberdade de poder experimentar, corporificar a experiência e atravessar a sensação do medo, aquilo te paralisa e ativa vários impedimentos à sua volta. Isso eu queria colocar aqui, era esta a principal mensagem que eu queria passar hoje. Muitas vezes não conseguimos ultrapassar, não porque somos medrosos, não porque somos inseguros, não porque somos acomodados. Tudo isso é verdade no final, mas isso é secundário. O primário é: eu não sinto segurança suficiente, me dá pânico. Eu entro num estado de estresse tão grande que não vale a pena. Eu tremo, eu suo, eu não durmo, eu entro em crise de ansiedade, eu me desregulo. E a desregulação emocional que me causa enfrentar algo que eu não tenho resiliência emocional é tão profunda e tão verdadeira e tão traumática e tão
repetitiva, que eu já sei aonde vai dar. Alguns aqui sabem do que eu estou falando, né? Eu já sei o que aquilo vai me causar, eu já sei o que aquilo vai me dar. Hoje eu nem começo mais, porque eu já sei início, meio e fim. E aí eu desisto e fico no desejo de andar de veleiro e fico resguardada. Mas isso tem solução, isso tem técnicas eficientes de descongelamento de traumas. E os traumas transgeracionais, com a integração da estratégia de sobrevivência, que isso é a essência do Nexo Renascer Sistêmico, que é o método que eu desenvolvi, é absolutamente capaz de descongelar isso. Inclusive relacionamentos afetivos, que eu acho que é um dos assuntos mais difíceis que carregamos. Arrumar uma parceria afetiva saudável, confiável, permanente, duradoura, construção de vínculo saudável, mas isso é outro assunto. Então, você precisa descongelar para que você não entre em estado de pânico quando você se sente ameaçado diante de algo novo, que vai te distanciar de uma sensação infantil, neurológica, fisiológica, biológica de pertencimento. O que você faz com isso é que se torna a sua psicologia, como você lida com isso, se você enfrenta ou se você se acomoda. Isto será a sua psicologia, né? Mas esse mecanismo de impedimento, né, ele é fisiológico e é inconsciente. E você, mesmo que você saiba, eu já fiz um workshop, eu já fiz uma meditação, eu já tomei isso, eu já fiz aquilo, eu já sei que isso é assim, a consciência não descongela. Aliás, você aumenta a culpa depois que você tem consciência, porque agora você já sabe e você continua fazendo a mesma coisa, quer dizer, a tua autoimagem piora, a culpa, o autoflagelo, tá? Fica pior ainda, porque você já sabe, mas aquilo não te dá condição de você fazer diferente. Por quê? Porque é um registro no sistema nervoso e aqui precisa de técnica de traumas, ok? Para você conseguir descongelar e você conseguir ganhar a resiliência emocional para que você possa experimentar esse novo, apesar do medo que causa, ok? Eu vou fazer aqui agora com vocês um pequeno de primeira camada, tá? Um pequeno exercício para estar dando um caminho. Mas dependendo da profundidade do teu pânico, esse exercício é muito superficial, ok? Mas ele é muito útil para assuntos onde você não tem algo traumático profundo e só superficial. E com esse exercício você consegue, né? Então, normalmente, a gente, diante do medo, né? Você quer negar o medo, você quer rejeitar o medo, você quer fazer de conta que ele não exista para que ele não te tome, para que você não incorpore o medo e paralise, né? É uma estratégia bem interessante. Dependendo da profundidade do teu trauma em relação a isso, da sua dependência do bando, da tua sensação de segurança em relação ao bando, isso não é suficiente. Mas em muitos assuntos pode ser que te ajude. Então, eu olho para o medo, quer dizer, eu nunca fui velejar e tenho desejo disso, tá? Então, eu vou sentir medo. Será que é isso mesmo? Será que eu tô pronta? Será que fisicamente? E se der uma tempestade? E se tiver raio? E se vier um peixe enorme? E se o barqueiro não for confiável? Você tem milhões de possibilidades de dar algum tipo de problema no meio do caminho. E eu vou estar em alto mar, né? Então, como é que eu me saio? Então, naturalmente vem o medo. O que eu faço em relação a isso? Lógico que racionalmente eu tento minimizar os riscos. Eu vou levar um colete, eu vou levar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou levar o celular com não sei o que, com um saquinho de plástico para não molhar. Eu sei lá, eu vou inventar milhões de coisas para eu poder ter, aonde eu puder
não correr risco, eu vou providenciar para diminuir o meu nível de estresse e poder aproveitar a experiência. Ok. Depois de tudo isso feito, mesmo assim, eu vou sentir medo, né? Então, em vez de eu negar, não, eu vou, porque eu tenho que ir, porque eu sou corajosa, porque eu tenho que dar conta, eu olho para o medo e falo, oi, eu te vejo e você está aqui comigo. Então eu dou um lugar para as minhas sensorialidades, para a minha neurocepção, para a minha corporificação diante da minha meta. Tudo que o meu corpo está sentindo, eu acolho. Eu permito, eu falo oi e dou um lugar para isso na minha frente. Então eu dou um lugar para o meu medo. É como se eu tirasse o meu medo de mim, desse um lugar aqui na frente, olhasse para ele e falasse: oi, você existe. Então vamos juntos. Não é eu vou te excluir e eu vou para cá e você vai para lá. Ele é meu, ele tem que vir na mala, ok? Inclua e reverencie. Esse é o princípio do que eu faço, né? Então, eu olho para o meu medo e falo, oi, eu tô te vendo e você tem força tal, pequena, média, grande, de 0 a 10, 2, 5, 9, 11, né? Eu tô te vendo, eu sei que você tá aqui, mas nós vamos experimentar algo novo e vamos fazer esse rito de passagem juntos. Ok? E aqui você pode colocar várias emoções juntas, tá? Então, quando você inclui, ele deixa de ser um inimigo e você aprende a lidar com o seu medo. Um tempo atrás eu fiz uma frase: ser corajoso é não ter medo de sentir medo. É isso. Então, eu sinto medo, mas chama ele para o baile, vem dançar, aprende a dançar com ele, veja qual é o jogo, veja onde você consegue não ser dominada, incorporada pelo medo. E sim, vamos trocar, né? Então, o medo me dá dor de barriga. Se ele estiver junto, você vai no banheiro, se lava, volta e continua. E vai dar dor de barriga de novo, faz tudo de novo e continua. Mas ele tem que estar junto. Então, a minha dica aqui, essa é uma estrutura de diferenciação que eu estou aqui ensinando para vocês, é a inclusão. Primeiro você tem que reconhecer, aí você dá um lugar, aí você inclui e fala, você existe, eu te vejo, você faz parte dessa minha experiência e nós vamos juntos, tá? E aí você, de mão dada com o medo, tá? Para que ele não te consuma, para que ele não te tome, para que você não fique incorporada no medo, e sim ao lado dele. Aqui você tem chance de negociar com o medo. Quando ele incorpora, já foi. Você vai desistir por algum motivo, ou por bem ou por mal, você vai acabar desistindo. Então, uma forma de você não ser incorporada, dependendo da sua intensidade, veja bem, dependendo da profundidade que o seu trauma carrega, porque não tem milagre, tem processo, tá? Você pega o medo ao lado, abraça ele e negocia. Vamos junto, vamos lá. Aqui você não tem um inimigo. Aqui você tem controle. Aqui você experimenta até onde essa parceria permite. Mas você já experimentou. E na volta dessa experiência, você já sabe que deu conta, você já sabe aonde você sentiu mais medo, menos medo, o que você pode fazer da próxima vez. E isso faz a tua roda girar. E aí você aprende aquela habilidade, aprende a seguir um desejo, aprende a racionalizar um desejo, lidando com o medo que tudo aquilo vai causando. Quando você faz isso, você está jogando uma informação para o teu sistema nervoso que mesmo distante do bando, você está sobrevivendo e feliz, porque
deu um passo, porque conquistou, porque superou, porque fez o rito de passagem e ganhou resiliência. Então, o sistema nervoso também aprende que enfrentar os medos é acolhedor, é positivo. Não que ele não vá te dar as mesmas sensações no próximo desafio, mas ele também já tem um repertório que você enfrentou e que você deu conta. Então, em vez de você, diante de um desafio, sentir a sensação de ameaça, isso te paralisar, cristaliza e vira padrão de comportamento. E todas as novas experiências sempre é um sofrimento. Tenho que mudar de setor na empresa, sofrimento. Tenho que mudar de casa, sofrimento. Tenho que mudar de parceiro, sofrimento. Tenho que... Covid, a minha vida mudou, sofrimento. Aí o Covid passou, muda tudo de novo, sofrimento. Quer dizer, isso tudo está vinculado a não ter resiliência para o novo, tá? Você ensina o teu sistema nervoso que tem insegurança, né? Mas tem sucesso, tem potência, tem a experiência. Eu dei conta, eu fui no meio do mar, um golfinho passou do meu lado, eu achei maravilhoso, o pôr do sol, o vento, o cara lá, o capitão do barco, deu tudo certo, eu consegui o dinheiro. As coisas acontecem e você tem uma sensação de que você pode experimentar, de que você deve experimentar. Isso aí em direção à sua potência, ao que você veio experimentar na vida e não somente a experiência que você teve no bando, enquanto estava junto, né? Na infância. Então essa era a mensagem que eu queria passar aqui hoje, né? Que nós temos como registro a sensação de segurança, está baseada, sensação de pertencimento. O sentimento de pertencimento nasce do bando, porque sem ele você não sobrevive. E quando você vai experimentando coisas além dele, naturalmente você tem uma sensação de ameaça, porque para o sistema nervoso você não vai sobreviver longe do bando, né? E aí você tem o seu desejo. Só o desejo não resolve. Você tem o teu foco, que é a tua intenção, e você tem a tua resiliência emocional, né? E aqui eu te passei uma estrutura de diferenciação. Olha para as sensações que surgem diante daquele foco, né? Dê um lugar para elas, inclua e abrace. Vamos juntos. Não é distancie e negue, vamos juntos, ok? Espero que isso colabore com vocês de alguma forma, que isso tenha sido útil, tá? E também queria deixar uma mensagem aqui. No domingo que vem, às 6 da tarde, eu vou fazer uma aula, uma estrutura de diferenciação, tá? Eu vou dar alguns conceitos sobre destino do ponto de vista sistêmico, vai ser bem interessante. Vou passar alguns conceitos e vou fazer uma estrutura de diferenciação, que é um pensamento circular, que seria uma constelação coletiva para todos que participarem dessa aula. Para você poder participar, vai estar aqui embaixo o link do WhatsApp para você entrar, e lá você entra num grupo, e no grupo a gente vai passar o link do Zoom, né? Esse evento é gratuito e não fica gravado, tá? Então, para você poder participar, é domingo que vem, 18 horas, vai estar aqui embaixo, dia 26, 18 horas, vai estar aqui embaixo escrito o número do WhatsApp, entra lá, você vai receber o link de entrar no grupo, e no grupo a gente coloca o link do Zoom. De novo, é ao vivo, é gratuito e não será gravado, tá? Se alguém se interessar, por favor. Abraços, obrigado de vocês estarem aqui, obrigado da confiança, e espero eu ter colaborado de alguma forma no caminho de vocês. Um beijo, tudo de bom!